Rivelino, amém. O André, Oi, Pedro, tudo bem? aleluia, amém. Olá, mais uma noite, muito bom. Amém. Xana, Marcão, Marcos, Marcão, é, os irmãos estão aleluia. entrando, amém, que bom. Irmãs, amém. Oi, Xana, Neemias, ó, Pri, amém. Priscila, Aleluia. amém, muito bom. Muito bom. Tudo bem, Pedro? Sabe com quem eu estava? Eu estava tomando café e jantando na casa do seu sogro. Então com certeza tinha uma janta abundante, né? Ah, não, Qual, irmão, qual... irmão Lennon veio do Pará fazendo um curso aqui por perto e está indo Ah, embora amanhã cedo. Então a gente teve uma comunhão com ele. ai, que Tá? legal. Foi muito, muito emocionante. Ele se Ah, emocionou a nos ver. O Amir aí, ó, graças a Deus. aê, amigo, Pedro Alcântara, que legal. amém. Vamos, Vamos sim, amigo. amém. Ai, que bom. Amém. Muito bom ter os companheiros espirituais, né, Pedro? Ah, sim. Vocês ficaram um tempão sem se ver, né, com Lena e tudo, que bom Pois que deu. é, pois é. Então a gente estava conversando justamente sobre isso, Oi. né? Aham. Sobre será que todos estão realmente, o Ezra aí, Ah, todos Wesley. estão, né? Será que todos realmente estão assimilando toda a palavra Uhum. profética de sábado à noite, de domingo de manhã, né? Tanta Sim. palavra sendo dada, É. né? E a minha preocupação é de que não fique apenas no conhecimento dos irmãos, né? Que possam, Sim. né, essa palavra toda possa ser assimilada, sedimentada, né? Nos Amém. irmãos. Então essa foi a minha preocupação dessa noite, né? Ah, que bom, que bom. Que É uma o grande tema, oportunidade poder parar, né, isso, e gastar um tempo, né, nesse tema tão legal aí que você colocou dessa live. isso. Então, o tema que, né, eu coloquei, existe a verdade absoluta no universo, né? Porque cada vez mais a sociedade caminha para relativismo, né? Sim, Tudo é sim. relativo, Aham, tudo tem argumento, né? aham. Justificativa para fazer, até coisas erradas, Hum. né? Cada coisa ilícita que antes eram consideradas ilícitas e hoje, né? Tudo é relativo, É. não há nada absoluto. Então tem-se desculpa para fazer tudo, para pecar, para, né, cometer Uhum. toda sorte de ilegalidades. Então Sim, nós sim. precisamos ter clareza, né, que existe sim, existe uma verdade única e Amém. absoluta nesse universo, né? Porque Amém. Amém. sem essa referência, sem esse padrão, tudo fica solto, né? Sim, sim. E não se consegue construir nada. Todo Uhum. edifício precisa ter uma fundação sólida. E se nós não tivermos uma verdade nesse universo como nossa fundação sólida, tudo fica vazio, né? Oh, sim. Tudo fica fragilizado, né? Graças a Deus que, né, essa noite nós vamos ver isso, né? Amém. Amém. Que bom, estamos todos super esperançosos por mais uma dessas lives, né? Toda quinta é um grande alimento e também dá esperança porque a gente assimila mais essa palavra, né, Pedro? É importante a gente ter isso não só como um conhecimento. Eu sei que sábado e domingo são densos, né? Sábado à noite, domingo, e às vezes a gente passa sem gastar tempo nisso, mas é bom voltar um pouco e entrar nessas É, palavras sob a tua orientação, né? Com esse sentimento e a sensibilidade que o Senhor tem dado para você. E a gente, né, humildemente agarra essa palavra para poder viver por ela. Então, é uma grande oportunidade. então, antes, viu, André, antes de entrar no tema em si, eu Aham. queria comentar um pouco algo também relacionado ao tema, que é
o dilema das redes, Sim, que, sim. que o irmão Ezra tem já mencionado em dois sábados, duas ocasiões, né? Sim, sim. E claro que não dá tempo da gente tratar desse assunto, né? Senão daria mais de uma live, né, É verdade. para falar sobre esse assunto. É Mas verdade. eu quero só dizer o seguinte, né? Só levantar alguns pontos, mas assim, chegar no ponto que eu quero chegar. Quem assistiu não sei se é documentário, que pode ser chamado documentário, né? Uhum, uhum. Mas é uma preocupação de, de pessoas que trabalharam em postos chaves, né, nessas empresas de tecnologia, e Sim. essas pessoas levantaram um grande problema, os problemas éticos, né, Uhum, uhum. sobre as redes sociais. De um lado, as redes sociais trouxeram mudanças significativas, até sistêmicas, né, e trouxe um impacto muito positivo, certo? Sim. E todos nós estamos ganhando facilidade com isso, né? Você tem alguma dúvida, você acessa o Google então te dá uma Uhum. definição, te dá, né? E você precisa de sair, tomar um Uber, certo? E você então tem aplicativos que em poucos minutos você já está, né, indo para o seu destino. Quer dizer, Sim, sim. e sem falar em comunicação, né, em Uhum. termos de redes sociais, nós ganhamos muita facilidade, muita mobilidade. A tecnologia nos ajudou muito, mudou muito a nossa vida, né? Uhum, uhum. Mas, por outro lado, existe outro lado da moeda, né? Esse lado mal da moeda, né? Que não vou tocar tudo, mas assim, esse vídeo começa mostrando uma frase de Sófocles, que diz assim: nada grandioso entra nas vidas dos mortais sem uma maldição. Quer dizer, Aham. tudo que traz uma novidade para o ser humano, sempre ele vai trazer efeitos negativos, né? Sim, sim. Por exemplo, quando veio a rádio, né? Aham. Rádio também, né, de um lado trouxe muito avanço, muita coisa positiva, mas também propaga muita coisa negativa. Uhum. A televisão, mesma coisa, né? A televisão trouxe muita facilidade em comunicação, mas também trouxe maus costumes, né? Trouxe más influências. Então, toda grande mudança na sociedade sempre traz alguma maldição, certo? Só Sim, que sim. nas mídias sociais, essa maldição está sendo passada de uma forma não percebida, né? Está passando de uma forma quase que as pessoas estão distraídas quanto a isso e está Uhum. mudando uma sociedade, né? Então, Sim. o que eu quero dizer não vou conseguir abordar tudo, mas eu citaria uma frase de Paulo, né? De Paulo em Uhum. 1 Timóteo 6,10, que diz assim: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, Certo. né, o dinheiro que alimenta todos os negócios, o dinheiro que alimenta todos os mercados, né? Aham, O aham. dinheiro que é o combustível, né, para as rodas, né, do comércio rodarem. Uhum. E esse amor ao dinheiro que traz todos os males, né? Sim, sim. Então, embora a intenção em criar redes sociais foi positiva, mas o que está sendo mostrada para nós é de que com o tempo, né, esse sistema que se criou, esse algoritmo que se criou na base com a ferramenta de supercomputadores, né, Uhum, uhum. quase que o homem está perdendo o controle. Quer dizer, Sim, então sim. as máquinas estão, né, por si só trabalhando, né, para atingir o objetivo, e o objetivo das empresas é o lucro, né? Sim, sim. Então esse é o problema. Isso começa ao longo do tempo começa a ter desvios e mais desvios, né? Isso que está trazendo o problema, né, André? O que Uhum, você vê? uhum. Eu realmente esse documentário veio num momento que muitas pessoas não sabiam dessas coisas, né, Pedro? Assim, quem trabalha na área de tecnologia ou que conhece um pouco já vê
é que nem você está pescando pessoas, né? E além dessa questão, acho que é importante de facilitar e prender a atenção, comprar a atenção da pessoa ou até usá-la como um produto, existem ideias que chegam nela que nunca teriam vindo. E essas ideias esses algoritmos distribuem para as pessoas, elas tiram essa simplicidade. Então, começam a filosofar, a ter mais conhecimento em si, e perdem essa simplicidade, eu acho, de voltar para fora desse plano. Então, parece que fica uma armadilha virtual para prender a mente das pessoas, até dos nossos irmãos, mas o Senhor tem o que como você tem falado, uma palavra que é uma referência para nós, que nos tira parece que é com uma cola, né? As pessoas não conseguem se livrar dessa teia, dessa pressão, mas nós sabemos que por meio do Espírito, por meio da palavra que o Senhor tem falado, mastigá-la, constituí-la sem pressa na nossa vida, nos deixa fora desse enredar. Então, assim, realmente é bom essa iluminação nesse momento, né? Até achei interessante essas pessoas que tiveram uma crise ética para poder falar a verdade, mas hoje, na verdade, isso não é uma coisa só para nós cristãos ficarmos discutindo e falar isso, mas realmente para ter uma postura com relação àquilo que realmente é a verdade do universo, né? E essa palavra profética está no nosso meio hoje para nos levar muito longe dessas coisas, né, Pedro? Isso é o que eu sinto hoje. As mídias sociais, o problema é que do jeito que anda, né, do jeito que andam, está afetando a saúde mental dos usuários, né? Sim, sim. Vício em dispositivos eletrônicos quase que se tornou, né, muitos usuários se tornaram viciados, né? Sim, não é nem usar por necessidade, mas por vício, né? E está criando isolamento social, não é isso? Cada vez mais o homem está se isolando. E o problema dos fake news, quer dizer, em vez de trazer informação, estamos na era da informação, está sendo, né, tudo está sendo manipulado para também desinformar. Por quê? Aí que está o problema da indústria do lucro, né? Porque essas grandes empresas ganham, né, dinheiro com o lucro, vem através dos usuários, prender a atenção dos usuários, né? O produto são os usuários, o tempo deles, a atenção que eles são, né, eles prestam com relação às postagens, aos vídeos. Quer dizer, então, o que eles fazem? Eles vendem, né, atenção, o tempo preso desses usuários para os anunciantes. Sim. E eles, quanto mais eles garantem aos anunciantes o sucesso comercial, o sucesso do seu objetivo, né? Então mais eles vão ganhar mais dinheiro, vão ter mais anunciantes, né? Então o que acontece? Então o objetivo não é orientar o homem, não é favorecer a direção correta para o homem, não é. O objetivo ainda é lucro das empresas. Então quando você não tem objetivo para realmente favorecer o homem no sentido correto, e se for só para lucro, só para o negócio, com o tempo vai desvirtuar todo. Né? Tanto é que nós estamos sendo desvirtuados, né? Tudo está sendo desvirtuado. E as crianças estão criando muita depressão nas crianças, o aumento, número de suicídios, né? Aumentou muito nos pré-adolescentes, e também eles se machucam, se cortam, né? Tudo por pressão das mídias sociais, e também aquele padrão inalcançável, intangível de beleza, né, que as adolescentes sempre se acham feio, querem ser mais bonitos, porque se vende um produto mais belo, quer dizer, tudo isso é, na verdade, para prender a atenção, né, dos usuários. Isso tudo está criando cada vez mais deformação nisso. Mas onde eu quero chegar, viu? Não dá para falar tudo, tá? Onde eu quero chegar é esse ponto aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Por exemplo, o problema da Wikipédia, tá?
muitas definições. Você tem algum problema, uma coisa que você não entende, você vai e consulta a Wikipédia, ele vai te dar uma definição. Isso é uma ferramenta espetacular, não é isso? Todavia, como essas empresas visam lucro para prender a sua atenção, e ele vai rastreando você, ele vai rastreando o seu comportamento, o seu gosto, né, a sua preferência. Sim. Então, ele também, nas definições, ele vai jogando você para aquilo que você gosta. Sim, sim. Né? Então, não é uma definição referencial, entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Né? Ele não te dá uma referência, mas ele vai distorcendo a informação para prender mais a sua atenção. Né? Ele dá uma informação referência para cada gosto, né? Ele vai achar um jeito de você ler aquilo e imediatamente acreditar sem questionar, porque está de acordo com os teus padrões. É uma coisa bem... Você tem razão, Pedro, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, cada um vai receber a informação de uma realidade diferente do outro. Né? O seu amigo, por exemplo, tem um perfil diferente de você. Sim. E o computador, os supercomputadores sabem. Eles têm algoritmos que sabem qual é a preferência de cada um. Então, ele vai dar definição, né, que prenda a atenção do seu amigo. Sim, e ele vai dar outra definição para você que prenda a sua atenção. Isso é um perigo muito grande, porque ele vai desinformando. Em vez de informar, vai se desinformando. Não tem um padrão de verdade. Não tem um padrão de verdade. Então, cada um tem a sua realidade, cada um tem o seu fato. O fato é diferente, é apresentado para cada um. Então, com o tempo, você tem a sensação de que todos pensam igual você, mas na verdade não é. Né? Porque você, nesse estado, você é facilmente manipulado. Aí vem o uso político disso. Hoje, os políticos estão manipulando os usuários para também, né, semear, por exemplo, né, contra um determinado candidato, a favor de um determinado candidato. Quer dizer, então, o que era para ser informação virou desinformação e também, né, deixou de ter um padrão de verdade. E a verdade pode ser distorcida de acordo com o lucro, né, que se vai obter para cada empresa. Tá? Então, essa é a minha preocupação. Né? Então, o mundo está cada vez mais relativizado. As verdades são cada vez mais relativizadas. Por isso, esse domingo, eu fiz questão de mostrar que em Hebreus capítulo 11, versículo 3, a palavra hipóstase, né? Hoje o Alejandro de Argentina me mandou no dicionário em espanhol, existe também a palavra hipóstasis, tá? Que em português é hipóstase. Ali está no dicionário dizendo que é a substância individual concreta, tá? Ou seja, substância individual concreta, tá? Essa aqui é no dicionário, né, em espanhol. Tá? Então, o capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, fala assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Né? A fé é a certeza, essa palavra certeza em grego é hipóstasis, ou em português é hipóstase. Tá? Então, se você procurar no dicionário hipóstase, ele vai dizer para você o quê? Que hipóstase é a realidade fundamental, concreta, né? Permanente, né? Que os filósofos da antiguidade, né, eles acreditavam que havia essa realidade permanente, ou pode ser traduzida essa palavra por substância. Então, eu gosto de usar a Bíblia para interpretar isso, né? Porque em Hebreus 1, versículo 3, a mesma palavra hipóstase foi usada assim, né? Cristo, ele, o Filho de Deus, ele, né, é a expressão exata do seu ser. Esse seu aqui
de Deus, né? E ser é hipóstase. Cristo é a expressão exata da hipóstase de Deus. Amém. Então, Amém. da substância de Deus. Em outras palavras, a fé nos leva a ter acesso a próprio Deus, né? Sim. A fé nos leva a ter acesso à substância de Deus. Amém. E a substância de Deus, meus queridos irmãos, é a única verdade nesse universo. Se você tirar Deus, não há realidade nenhuma nesse universo. Porque antes de Deus criar todas as coisas nesse universo, só havia Deus. Portanto, só Deus é realidade. E todo o demais se originou de Deus, todo o demais saiu de Deus. Então, se você tirar Deus desse universo, não sobra nada, porque Deus é a única realidade nesse universo. Amém, amém. Então, os filósofos da antiguidade acreditavam que existia uma realidade permanente. Se não houvesse essa realidade permanente, não teria como você ter referência. E sem referência, você não tem fundação para nada. Você não estrutura nada. Graças a Deus que a igreja tem por estrutura fé, amor e esperança. Amém, amém. E a fé aqui é a nossa fé, é nosso crer. Sim. E quando nós cremos, essa nossa fé tem acesso à coisa mais concreta desse universo, que é Deus. Amém, amém. Nós ficamos fundados em cima de um fundamento sólido, sabe? Amém. Isso que é tremendo. Eu não canso de insistir nisso, sabe? Eu posso perder tempo, os irmãos podem achar que eu estou perdendo tempo, mas eu gosto de insistir nisso. Amém. Nós não mais andamos como gentios, andando na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós andamos pela fé. Amém. E a fé é a coisa mais concreta que existe. Por quê? Porque a fé nos leva à substância de Deus, que é a coisa mais concreta desse universo. E João 14, Jesus disse o quê? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, o Pai é essa substância única, concreta nesse universo, e por meio do Filho se chega ao Pai. E para você chegar ao Pai por meio do Filho, e esse Filho não só é caminho, ele próprio é a verdade, ele próprio é a vida. Então, quando você, por meio da fé, você tem acesso, né, à substância de Deus, você, por meio de Cristo, você então tem acesso à verdade, você tem referência, sua vida tem referência. Você tem fundação sólida. Queridos irmãos, não ande na vaidade dos pensamentos. Ande na substância concreta por meio da fé. Deus é a coisa mais concreta, né, mais real desse universo. Tá? Então, é esse ponto que eu queria começar. Tá? Na verdade, já gastei tanto tempo sobre isso. E eu vou repetir aquilo que eu falei no domingo, João capítulo 1, né? Versículo 14, como diz, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra, né? É a Palavra que se fez carne, para que o homem tivesse acesso a esse Deus verdadeiro e vivo e verdadeiro, que é a verdade e a vida. Nós precisamos que o nosso Senhor Jesus, ele tenha se tornado homem, se fez carne, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. A graça é para nós termos acesso a Deus como vida. Como vida. E a verdade é para nós termos acesso a Deus como realidade. Amém. Nós temos recebido, sabe, a minha preocupação é o seguinte, André.
Graças a Deus, nós temos recebido nesses últimos anos grandes revelações. Sim, sim. Temos recebido muita palavra profética. Nós temos recebido muita direção, muita palavra inédita, né, que no passado, né, não se viu. E eu temo que isso fique apenas no campo de revelação, no campo de conhecimento. Deus deseja que tudo que Ele nos supre como graça se torne verdade. Não sei se você entende a minha preocupação. Sim, né? sim. Nós precisamos, cada palavra que nós ouvimos, por que a gente fala? A gente tem que ouvir, crer, obedecer e praticar. Amém. Por quê? Porque essa palavra precisa se tornar nossa realidade. Então, essa graça que nós recebemos, de graça, gratuitamente, Sim. que é o próprio Deus como vida, como Deus como nosso tudo, esse Deus que tem a suprema grandeza do poder que operou em Jesus Cristo na sua ressurreição. Então, Ele pode operar esse poder em nós, Ele pode nos suprir com a sua graça, pode nos suprir com a sua vida e natureza. Amém. No entanto, todo esse suprimento visa que Deus como a verdade seja sedimentado em nós. Oh, Senhor. Amém. Eu não sei como explicar isso. Não pode ficar no campo da doutrina. Oh, Senhor Jesus. Tudo que nós recebemos, a palavra que nós recebemos, não pode ficar no campo da doutrina, do conhecimento. Recebi tantas revelações nesses últimos 3 anos, graças a Deus, conheci o que era a glória, conheci o esplêndido de Cristo, né? Conheci a plena salvação de Deus, eu conheci que é a glorificação, que é ser inserido em Deus, né? Eu conheci, né, João 14, 15, 16, 17, né, a mais alta revelação do que Deus quer fazer conosco. Eu conheci Hebreus, que, né, Cristo se ofereceu com Espírito eterno, né, levou toda a obra dele aqui na terra para a eternidade. Isso facilita demais a obra de Deus. Né? E tantas revelações nós temos recebido, irmãos. Nós recebemos de Hebreus também, não só Cristo é nosso sumo sacerdote, mas Deus quer fazê-lo rei. Deus ainda precisa limpar esse universo e colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então nós vimos tanta coisa, né? Então Deus está formando um exército de jovens santos para enfrentar esse final dos tempos. De um lado, edificar a igreja, criar um grupo de vencedores maduros, não crianças, não infantis, não pessoas que com qualquer vento, né, venha se abalar. Né? Então Deus está criando esse exército, mas também para varrer desse universo todas as coisas negativas. Então Deus está fazendo tanta revelação, André, eu temo que fique só na nossa cabeça. Eu acho que está na hora da gente experimentar essas verdades, sedimentar essas verdades como nossa realidade, como nossa verdade. Então, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E temos visto a sua glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, então a glória é o nosso futuro, é o nosso final, é a esperança da glória. Mas hoje, né, nós estamos no processo de receber a graça e se tornar a verdade. Muito bem. Isso tudo para resultar em quê? Da gente ganhar o número de pessoas que o Senhor quer salvar, ganhar o número de vencedores que o Senhor quer completar. Por isso, nós somos encarregados em pregar o evangelho do reino, né? E Deus espera da sua igreja, que forma a fortaleza de Sião, faça esse trabalho, porque Deus não pode contar com todos os filhos de Deus. A maioria dos filhos de Deus está distraída. Mas Deus precisa contar com você e comigo. Senhor Jesus, amém. E não apenas as revelações somente não podem nos levar lá. As revelações precisam transformar a graça em verdade. Senhor Jesus. Precisa transformar
tudo que Deus falou conosco na palavra, na nossa realidade. Temos que viver a realidade do reino dos céus. A vida da igreja é a realidade do reino dos céus. Tá? Então, é isso que Deus quer fazer. Bom, Sim. Primeiro, eu vou falar um pouco do labor do amor, então. Tá. Falei da fé, labor de amor. Então, Deus precisa, através de nós, da vida da igreja, Deus não pode contar com toda a cristandade, mas pelo menos com a igreja em Filadélfia. Com essa pandemia e isolamento, muitas pessoas estão começando a receber essa palavra do Evangelho do Reino. Tanto por meio da comportagem, como por meio das transmissões do Instituto Vida para Todos. Essa palavra está alcançando várias outras pessoas que não alcançava antes. E nós temos obrigação hoje de cuidar dessas pessoas. Cuidar dessas pessoas. Sim. Hoje à tarde, estava na casa do Jonas, e juntamente com alguns cooperadores, discutindo o seguinte, que qual é a ferramenta melhor para criar essa rede de cuidado? Para ter o labor de amor, para a gente ganhar essas pessoas, fixar essas pessoas, pregar o Evangelho do Reino para que essas pessoas sejam também vencedoras, para junto conosco lutarmos pelo Reino. Eu diria o seguinte, não é só uma ferramenta, mas todas as ferramentas. Por exemplo, se a gente pensa, mas o grupo familiar é essa ferramenta. Mas se você pensar no grupo familiar como única ferramenta, pode não funcionar. Certo, certo. Você pode meramente fazer do grupo familiar, né, uma coisa organizada, uma reunião grande, uma reunião pequena, e ainda, né, sendo levado adiante por tradição, costumes, né, e achando que isso por si só vai gerar alguma coisa. Então eu diria o seguinte, o que vai gerar o cuidado das pessoas é realmente o labor de amor. E você usando uma série de ferramentas. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. André, eu vou te dar um exemplo. Né? Um irmão jovem que está sendo cuidado pelos irmãos, né, de um bucafé aqui em São Paulo, lá em São Paulo. E esse bairro, esse distrito, tem uma vida da igreja muito intensa e cuidam muito bem das pessoas. E esse jovem, ele foi a passeio, não sei, né, para conhecer Israel. E lá em Israel, estava perto dele uma senhora, aqui do Brasil, e uma senhora de uma classe social bem alta, né, mas estava com problemas familiares, problema no casamento. E essa senhora, né, estava desesperada em encontrar, né, o caminho certo, a igreja certa, tal, e ouviu ele comentar alguma coisa do Senhor. Ele perguntou assim, você é brasileiro? Você é do Brasil? Ouviu? Você reúne alguma igreja? Sim. Aí ela falou, eu tô querendo, né, conhecer uma igreja, né, que possa me ajudar. Aí imediatamente esse jovem passou o telefone para uma irmã, né, desse distrito em São Paulo que cuida bem das pessoas. O que aconteceu? Imediatamente ela voltando para São Paulo, essa irmã telefonou e convidou-a para sua casa. E na sua casa, ela já foi apacentada, foi conhecida, né? E depois levou ela para uma reunião do grupo familiar. E depois levou ela para um encontro semanal que eles fazem no encontro de mulheres no Bucafé. Não sei se você está me entendendo. O cuidado de uma pessoa é coisa orgânica. Sim. Não é o grupo familiar em si vai fazer milagre. Foi uma rede de ferramentas, né, que veio depois do labor de amor, né? Foi, na verdade, muita coisa que cuida dessa pessoa, né? Desde encontrá-la em Israel até levá-la para casa, levá-la para uma reunião e ter
pessoas cuidando dela. É o que você fala, essa rede de cuidado maior, é no âmbito bem maior, né? Eu espero que os irmãos estejam me entendendo que não é o grupo familiar em si que vai fazer o trabalho. Não é só trazer uma pessoa para minha casa vai fazer o trabalho. Não é só levar para o café vai fazer o trabalho. Não é nenhuma dessas coisas isoladamente. Mas é esse coração de cuidar da pessoa. Amém, amém. E com as ferramentas que nós temos, certo? Sim, sim. Seja convidar a pessoa para minha casa, seja levá-la para um grupo familiar, seja levá-la para um café, ou seja levá-la para uma reunião da igreja, entendeu? Então essa pessoa vai sentir-se cuidado, porque tem pessoas que cuidam delas. Amém, amém, tá? amém. Então eu não tenho muito tempo a falar sobre isso, eu apenas quero dizer, né, que nós precisamos, se queremos trazer o Senhor de volta, precisamos dessa realidade. E essa realidade Senhor. toda, André, começa pela fé. Amém. Porque a fé é que traz todas as substâncias de Deus que nós não temos nesse mundo. Amém. Só amém. tem na dimensão de Deus. Não adianta Jesus. você dizer, não, preciso ter amor pelas almas, preciso ter amor pelas pessoas. Não é isso. O amor é Deus, Deus é amor. Então, por meio da fé, você tem que buscar Deus, que é a realidade do amor. Porque sem Deus você não tem realidade de nada. Graças a Deus, Deus é a realidade do amor, e por meio dessa realidade do amor, quando Deus entrega uma pessoa na sua mão, por isso, irmão, não precisa pensar as pessoas que você tem que cuidar como um número. 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, não tenha essa preocupação com o número. Mas se o Senhor entregar uma pessoa, cuida dessa uma pessoa. E cuida com todas as ferramentas que você tem. Seja levar para sua casa, seja levar para um grupo familiar, seja levar para o café, seja levar para a reunião da igreja, seja, entendeu? Todas as ferramentas que você tem, a sua atitude vai ganhar a pessoa. Oh, Senhor Jesus. Amém. Vai ganhar a pessoa. Então, no passado, a gente errou um pouco, achando que o grupo familiar em si vai ganhar a pessoa. Não vai, não vai. Então, é todo um labor de amor, entendeu? É uma estrutura do amor. Bom, muito bem. Então, eu não vou falar mais do que isso. Bom, onde eu quero chegar é o seguinte. Daí, então, André, nós precisamos da perseverança. A perseverança nos traz a realidade. Oh, Senhor Jesus. O Romanos, eu li Romanos, né? No domingo, eu vou voltar a ler rapidamente, Romanos 5. Vou enfatizar isso, porque esse é um ponto-chave. Versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Irmãos, a fé é para ter acesso. Amém, amém. A função da fé, e essa fé aqui é a sua fé. A fé é quando você crê. A sua fé abre porta. A sua fé faz você encontrar um acesso. Acesso a quê? Acesso a esta graça. Amém. E a graça é a própria substância de Deus. É o próprio Deus sendo desfrutado por meio do Filho, né? Dado para você como graça. Então, e nela estamos firmes. Amém. Você precisa se firmar, você precisa continuar conectado nela. Você precisa continuar permanecendo nela. Aí sim, você vai se gloriar na esperança da glória. Né? Porque se você continuar conectado por meio da fé ao próprio Deus como graça, Cristo como graça, você vai receber tudo que Deus é. Tudo que Deus tem, você tem a esperança da glória. Deus vai chegar lá, vai glorificar você. Mas, é isso que eu quero dizer. Versículos seguintes. Como chegar ao processo da glorificação? E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E o que eu disse domingo, viu, André? Eu faço questão de repetir. Talvez as pessoas, os irmãos podem dizer, está repetindo demais. Mas esse é o caminho. Nós precisamos de tribulações para transformar essa palavra toda que nós estamos recebendo
verdade em nós, a realidade em nós, né? Então, as tribulações, elas funcionam como provações, né? Aqui diz assim, a tribulação produz perseverança. Amém. E a perseverança, experiência. Essa palavra experiência, eu já disse, é dokimi. Sim. Aprovação ou caráter provado. Ou aprovado ou caráter aprovado. E no fim vai chegar na esperança. Em outras palavras, os sofrimentos, a tribulação, são para perseverança. A perseverança é para a gente perseverar, tornar resilientes, né? Persistir, não desistir, não abandonar. Irmão, se você está passando por alguma situação difícil, não desista. Porque a tribulação é para produzir perseverança em você. Amém. E se você persistir, você tiver perseverança, essa perseverança vai trazer aprovação para você. Porque na perseverança, Deus vai provando você, provando, até aprovar. Amém. Aí vem a esperança da glória. Amém. Aí, André, eu contei a minha história. Sim. Eu não queria me expor. Mas, conta de novo, Pedro. Conta de novo. De repente, naquela semana da conferência em São Paulo, né? Que a conferência internacional foi realizada em São Paulo, logo no primeiro domingo, na mensagem 3 e 4, né? Eu tinha tanto encargo, que estava muito pesado o meu coração, porque a dificuldade, André, de você não ter uma audiência presente, você não consegue ver a reação das pessoas. E quando você tem uma coisa, né, não superficial para apresentar, você não sabe o quanto está sendo assimilado o encargo. Então você vê, é muito pesado aquilo que eu e o Esdras, nós tentamos passar. Né? Por quê? Porque você não vê a reação, você não sabe se os irmãos estão entendendo, se os irmãos estão recebendo, não é isso? E estão recebendo adequadamente e não superficialmente. Né? Então toda essa preocupação faz com que a gente usa toda a força necessária, então gasta-se muita energia, gasta-se muito estresse, né, para liberar essas duas mensagens, e eu voltei muito tarde da noite de domingo para casa, aqui na estância. Sim. Ainda São viajei para cá. Ainda. São Paulo de São Paulo para a estância. Aí na segunda eu voltei para inaugurar um Bucafé em São Paulo. E foi muito gostoso esse dia, passei com os irmãos, uma boa comunhão, aí eu voltei de novo para São Paulo, e para a estância. Nessa volta eu senti dor nas costas. E muita dor nas costas, e isso passou terça, quarta, e na quinta-feira percebi que a mão perdeu a força. A minha mão direita estava totalmente sem força. Hoje até melhorou um pouquinho, mas ainda todos os dedos estão sem força. Olha só. Aí não consigo nem fazer as tarefas mais básicas. Aí comecei a fazer uma série de exames e tal. O que eu quero dizer para você, André, que eu não falei no domingo, é que a partir daquele dia, começaram a vir uma aprovação atrás da outra. Eu não disse no domingo isso. Então parecia a situação de Jó, quando Satanás apareceu diante de Deus. Deus falou, olha, veja o meu servo Jó, íntegro, né? E Satanás falou, você dá tudo para ele. Senhor. Eu não sei se Satanás também foi lá para Deus me acusar sobre mim. E Satanás deve estar dizendo também, você dá revelação, dá tudo para ele. Né? Então, o Senhor falou, então tá bom, vai prova, pode ir lá para provar, mas não toca na vida dele. Então, aí veio uma coisa, veio outra, né? O Jó perdeu o rebanho, perdeu isso, perdeu a casa, perdeu até os filhos. Então foi uma situação dramática, uma coisa atrás da outra. Isso estava acontecendo comigo. Até que no começo dessa semana veio uma situação muito dramática. Eu não vou contar o que é, uma situação muito dramática, né? E realmente me fez, né? Claro, desde aquele domingo até hoje, eu tenho pedido ao Senhor de joelhos. Eu aconselho o seguinte,
não quando eu tenho um problema, estou sendo acometido de alguma doença, alguma coisa, imediatamente pedir para os irmãos orarem. Eu acho que a primeira coisa que se deve fazer, a gente pessoalmente ir até o Senhor para ganhar luz. Amém. Né? Por exemplo, se eu peço, André, por favor, ore por mim por isso. Aí André vai dizer, irmão Pedro, eu estou orando por você, você tem sido irmão, né, muito fiel ao Senhor, né, o Senhor tem que curar você. Então essas palavras são encorajadoras, mas podem me distrair. Sim, sim. Né? Pode me distrair do que o Senhor quer falar comigo. Talvez o Senhor queira falar comigo, Pedro, você ainda tem uma intenção impura escondida aí. Você precisa limpar disso, você precisa se limpar daquilo, entendeu? Então, sim, assim, eu acho que todas as pessoas que passam por uma situação difícil, seja de doença, por qualquer outro problema, vá diante do Senhor primeiro, antes de se expor para os irmãos, né? Aí quando o Senhor ilumina, aí sim, você pode pedir oração para a igreja, tal. Mas assim, primeiro você tem que ganhar experiência. Você tem que ser aprovado naquela experiência. Não seja superficial, não pense que a doença vem, uma situação difícil vem, é só por vir, não, tem objetivo. Deus quer provar você, Deus quer aprovar você, Deus quer amadurecer você. Por isso, irmãos, André, eu quero dizer assim, a perseverança vai trazer para nós a perfeição. Vai trazer para nós a maturidade, né? Então, eu vou ler Tiago, vamos dar uma olhada no Tiago 1. Tiago 1. Senhor Jesus. Tiago 1. Tiago 1, né? Onde está o Tiago? Depois de Hebreus. Nossa, eu não estou achando o Tiago aqui. Hebreus, Tiago. Tiago 1, né? Tiago 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. Tem que ter motivo de alegria quando a gente passa por provações, que não é fácil. Não é fácil. Quando a gente não entende, não é fácil. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, tem que completar, tem que ir até o fim, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Deus quer fazer de você perfeito. Amém. Né? Fazer você perfeito. Ó, Senhor Jesus, meu tempo já está passando. Bom, então, a provação, André, a provação não é motivo de tristeza. Claro que eu fiquei chateado, Senhor, eu perdi a habilidade da minha mão direita. Sim. Hoje eu tenho dificuldade até de teclar, fazer meu esboço por meio do computador, esses dedos aqui não tem força mais para pressionar a tecla. Senhor. Eu tenho dificuldade para fazer coisas básicas. Mas eu sei que Deus quer me levar à perfeição. Amém. Eu não sei como é que o Senhor vai me conduzir daqui para frente, mas eu preciso aprender a ser motivo de toda alegria quando passar por várias provações. Senhor Jesus. Uma atrás da outra, uma atrás da outra. Irmãos, Deus tem um objetivo conosco. Deus quer nos levar à perfeição, tornar-nos perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Isso quer dizer o que, André? Isso quer dizer que nós recebemos tanta revelação, está na hora do Senhor nos fazer passar por experiências. Senhor. Amém. Tem um grupo de vencedores que Deus quer contar, que forma filho varão, para trazer o Senhor de volta. E esse grupo de vencedores não podem ser levianos. Esse grupo de pessoas que o Senhor quer torná-las vencedoras, não podem ser pessoas superficiais. Não podem ser pessoas meramente cheias de conhecimento na cabeça. Muitas revelações na cabeça, mas o Senhor quer a realidade, quer a verdade. Essa verdade única no universo, Deus quer colocar na igreja.
quer colocar em você, quer colocar em mim. Amém. E fazer de quê? Vou ter que ir lá para 1 Timóteo, vamos lá rapidamente, antes que termine o meu tempo. Né? 1 Timóteo capítulo 3, né, versículo 15. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, Amém. Coluna e baluarte da verdade. Amém, amém. André, de um lado, Deus está nos fundando, né, num fundamento sólido que é Ele como a verdade. Sim, sim. Deus é a única verdade absoluta nesse universo, sem dúvida alguma. Não tem não tem relativismo. Não tem. Não tem, não, isso aqui é relativo. Isso aqui é pecado, não é relativo. Não existe isso. Tudo é absoluto, porque existe uma verdade absoluta. Amém, amém. E essa verdade absoluta é Deus. Amém, amém. Mas Deus quer transferir essa verdade absoluta para a sua igreja. Amém, amém. Você está entendendo? Sim. Então, como Deus transfere essa verdade para a sua igreja, através da sua igreja, pelo menos esse grupo de vencedores, ter essa experiência de passar por situações de provações, de tribulações, a chegar, por meio da perseverança, chegar na perfeição. Amém, amém. E quando chegar na perfeição, essa igreja, ela não só é fundada na verdade, ela vai ser a coluna da verdade, Amém. A base da verdade, para Amém. o mundo ver. Eu Amém. não sei se você entendeu. O mundo precisa de um padrão. Sim, sim. A sociedade humana está sendo enganada por Satanás com tanta desinformação, tantas mentiras, tantas vaidades. O mundo precisa de uma referência e a igreja precisa ser essa referência. Oh, Senhor, amém, amém. Amém. Deus que é a verdade, Deus quer trabalhar essa verdade na igreja, em você e em mim. Senhor Jesus. É por isso, André, às vezes a gente passa por situações de tribulação, passa por situações de provações. Na verdade, Deus quer nos encher, nos solidificar toda a verdade em realidade na nossa vida. Amém, amém. Deus não quer muitos pregadores famosos, muitos pregadores eloquentes. Deus quer aqueles que vivem aquilo que prega. Amém, amém. Não é verdade? Deus quer que toda palavra que nós falamos se torne a nossa realidade. Amém. Então, para isso, não tem escapatória, não tem atalho, não tem skip, não tem como você dizer, não, eu não quero passar por tribulação, não. Deus faz a gente passar por tribulação, porque Deus precisa nos provar. Sabe por que Deus não precisa nos provar, André? Porque a nossa fé ainda tem muitas impurezas. Oh, Senhor Jesus. O nosso ser ainda tem muitas impurezas. É verdade. O nosso coração é corrupto, a gente mesmo não conhece. A gente pensa que nosso desígnio é puro, muitas vezes não é. A gente pensa que a nossa intenção é pura, mas não é. Então o Senhor deixa-nos passar por provações, situações difíceis, sofrimentos, sabe, para limpar-nos, para tirar essas impurezas. Sim. Para que esse grau de pureza da nossa fé aumente cada vez mais. Amém, amém. O que era 10% de pureza da nossa fé, Deus quer tornar 99%, 100% de pureza. Amém. Então, amém. Esse valor da fé precisa aumentar. Amém. Então, né, queridos irmãos, essa verdade única, absoluta do universo, Amém. Deus quer transferir para a sua igreja. Amém, amém. De modo que quando chegar no final dos tempos, quando a sociedade não tiver mais padrão nenhum mais, não tem referência nenhuma, porque tudo é mentira.
Uhum. Satanás, quando chegar no tempo de anticristo, tudo é mentira, tudo vai ser mentira. Mas a igreja vai continuar sendo a verdade. Amém. Porque a igreja é coluna e base da verdade, e essa verdade estará sedimentada em nós. Não é só pelo que falamos, pelo que vivemos, né? Nós teremos a realidade dessa verdade absoluta e única desse universo. Amém. É isso Amém. aí, André. Amém. Acho que estamos no finalzinho do tempo, né, Pedro, para a gravação Isso. aí, né? Isso, eu preciso terminar. Que Deus realmente abençoe a todos. Espero. Vocês perceberam meu desespero. Parece coisas óbvias, parece coisas que nós já sabemos, mas eu creio que tem muita coisa que nós não sabemos. Então, pelo menos, principalmente do lado da experiência, precisamos dessa experiência. Nós precisamos ter a realidade dessa única verdade no universo. Precisa estar na igreja. A igreja é a coluna e base da verdade. Então, Deus abençoe todas as famílias, Deus abençoe todos vocês, que o Senhor faça de vocês parte de Sião, né, para levar essa verdade adiante e levar o propósito do Senhor até o final. Né? Persevere até o final. Jesus é o Senhor. Amém. Muito bom. Boa noite. Amém. Tchau, Pedro. Boa noite. Amém.